Ok. Bom, já deve estar gravando. Então, pessoal, essas 3 primeiras aulas já estão aqui os livros e os capítulos que é interessante vocês acompanharem, principalmente quem perdeu. Eu já coloquei a videoaula de todas essas aulas e está aqui a lista 1. Tá? Se vocês forem em módulo, vocês também vão encontrar a lista de exercícios. Então, não faz diferença, está lá também. Né? Hoje nós vamos entrar na parte de solução gráfica de problemas. Então, assim, a gente estava modelando, fizemos alguns exercícios. Inclusive, a lista 1 é sobre isso, não precisa achar a resposta dos exercícios, tá? É só a modelagem. E aqui, o que nós vamos fazer é o seguinte. Nós vamos entrar nessa parte de resolução gráfica hoje. Amanhã não, quarta-feira, a gente trabalha já com alguns fundamentos matemáticos do método Simplex, que é um dos algoritmos mais importantes que a gente trabalha, né? A gente vê uma variação dele também, o Simplex duas fases, e aí a gente já fecha o conteúdo da primeira prova, tá? Primeira prova no dia 10/3, dá mais ou menos aí um mês de aula. Essa primeira prova acaba que ela tem até uma pontuação, deixa eu ver aqui, peraí. Não, a pontuação até que está 20 pontos, né? Então são 3 provas de 20, então a primeira a gente resolve aí no primeiro mês. A segunda prova fica lá para o dia 28/4. Então aí a gente já tem um conteúdo um pouco maior. E a terceira prova, dia 2/6. Vocês têm algum problema com essas datas? Não? É difícil saber, assim, se analisar. Depois vocês dão uma olhada com as outras matérias, né? Então tudo bem. Mas de toda forma está aqui, aí vocês têm acesso aí. Beleza? Pessoal, a primeira lista que eu já coloquei aqui, vocês vão ter acesso a 2 livros para fazê-las. Né? Esses livros eles têm na biblioteca virtual da PUC. Tá? Eles também não são difíceis de encontrar por aí, não. Certo? Deixa eu só ver. Bom, então, a primeira questão é sobre o livro 1 do Hillier. Então, tem uma tabelinha ali com, sei lá, umas 20, 30 aplicações de pesquisa operacional. Vocês escolhem uma e vão ler. É um artigo. Assim, é uma lista de trabalho. Vocês vão escolher um e vão fazer uma resenha aí de uma página explicando aí o que vocês acharam, os benefícios daquela aplicação, né? Então, é nesse sentido. E o exercício 2, aí eu coloquei uma sequência de exercícios aqui do livro para vocês fazerem, tá? No capítulo 2 do livro 2. Então, são todos exercícios de modelagem. O que vocês têm que fazer? Definir as variáveis de decisão, função, objetivo e restrições. Só isso. Né? Então, para cada um, vocês vão fazendo isso. Novamente, não precisa resolver o exercício. Bom? Então, estão aqui, né? E aí vocês... Geralmente eu falo o seguinte, para você conseguir modelar bem, é bom vocês fazerem pelo menos uns 10 exercícios, né? Nós já fizemos alguns daquela lista. Lógico, tem exercícios que são mais difíceis, naturalmente, mas é fazendo, né? Não tem outra forma muito eficiente, não. Tá bom? Então, aqui nós já tivemos a aula 1, a aula 2, né? Tivemos aí o carnaval, e agora, então, a gente vai trabalhar com a parte de solução gráfica, que é essa parte, aula 3, né? Vamos chamar assim. Eu não coloquei o material ainda, mas daqui a pouquinho eu já coloco aqui para vocês. Compartilho aí. É porque é o seguinte, vocês vão vendo aqui minha tela nesse momento, né? Então não sei se vai fazer tanta diferença vocês terem aí o arquivo por agora, mas eu já tenho todo o conteúdo, tá? Bom, deixa eu abrindo aqui então, para a gente definir o que nós vamos falar aqui. Vocês vão observar que é uma aula que não tem muito hoje, assim, uma aula de muita teoria, é uma aula de a gente relembrar alguns conceitos aí de geometria analítica, né? Um pouquinho de álgebra, e a gente fazer esses exercícios olhando para dentro de um problema, tá? Então, é mais nesse sentido que vocês vão acompanhar, ok? Vamos lá, então. Então, compartilhando aí com vocês agora. Nós vamos estar interessados aqui, pessoal, em entender o seguinte. Vocês lembram lá que nós resolvemos os problemas lá, né? Eu tenho tantas... Como poderia dizer?
eu fabrico 2 produtos, qual que é a quantia que eu deveria produzir de cada um, atendendo às restrições, para a gente ter uma solução ideal, uma solução ótima, né? Então, eu lembro que na semana passada, na última aula nossa, alguns aí fizeram as continhas, né? Ah, puxa, se eu fizer isso aqui, eu posso produzir tanto de folders, tanto de flyers, foi um dos exemplos que nós demos, né? Então, como resolver esse problema graficamente? O método de solução gráfica, ele é um método extremamente limitado, tá? Eu diria que ele é um método mais para ajudar a interpretar o problema. Tá? Ele não é um método escalável, e ninguém vai usar isso assim para poder resolver problemas grandes de verdade. Mas ele consegue nos ajudar a perceber, como que eu posso dizer, a natureza do problema, como que as variáveis se relacionam. Só que aí a gente só vai trabalhar com até 2 variáveis. Né? Quando a gente pega lá a nossa lista de exercícios que nós fizemos na aula, se vocês lembrarem, ali o exercício das aeronaves eram 6 variáveis, então já não dá para usar. Mas se eu não me engano, o primeiro e o segundo, os primeiros exercícios eram 2 variáveis e já dá certo. Tá? Esse método ele vai permitir a gente enxergar um espaço de soluções e também observar a tendência de crescimento da função objetiva e os pontos ótimos relacionados. Tá bom? Então, pessoal, aqui eu gostaria que vocês observassem. Esse aqui é um método de solução gráfica, né? Se vocês observarem, quando a gente tem aqui ó, o nosso modelo, né, onde a gente tem, se vocês lembrarem, isso aqui era uma pequena gráfica, um exemplo da pequena gráfica, que ela tinha uma quantidade de flyers e de folders que ela tinha que produzir. O flyer dava um lucro para ela de R$1, sei lá, o folder de R$1,20. Então, se você observar, isso é uma equação de uma reta, né? Assim, a gente consegue derivar uma equação de reta aqui, porque nós estamos falando em 2 dimensões, tá? Então, se eu colocar aqui o eixo X como F, e o eixo Y como E, ou seja, flyers e folders, isso, de alguma maneira, vai ter uma inclinação, tá? E quando eu olho aqui as nossas restrições, pô, eu não posso fazer infinitos flyers, nem infinitos folders, porque eu tenho no máximo 5.000 unidades ali de capacidade de impressão, né? Acho que era em minutos que a gente tinha definido. A mesma coisa o número de minutos para cortes. Então, isso aqui são restrições que vão ser criadas num espaço que vão limitar as minhas opções, tá? E sem falar que as variáveis são não negativas, né? Tanto flyers quanto folders, ou seja, eu só vou trabalhar no primeiro quadrante. Tá? Então, eu vou tentar enxergar aqui o nosso problema sob a ótica de o que seria viável, né? E além do que seria viável, vamos colocar assim, né? Quais desses pontos são candidatos a ser o melhor ponto de todos? Tá? Então, o que vocês vão observar aqui é que nós temos 2 retas aqui, ó. Elas estão em preto, que vão representar cada uma das restrições. E essa que está aqui em rosa seria o ponto ótimo. Esse é o ponto ótimo. Aqui a gente tem 24,4 flyers e 71,11 folders. Bom? Então, esse seria o ponto ótimo, que me daria a melhor solução de todas. Mas olha só, eu já estou contando aqui uma resposta lá no final. Nós vamos fazer aqui bem passo a passo, para vocês irem entendendo, e vocês vão fazer também alguns exercícios disso. Tá bom? Então, algumas terminologias que nós vamos utilizar aqui na aula de hoje. Solução viável. Tá? Uma solução de um problema é viável se ela atende todas as restrições. Ok? Então, ou seja, não estou falando necessariamente da solução ótima, mas estou falando de solução viável. Então, aqui, se eu pegar o ponto 00 aqui, ó, que seria produzir 0 flyers e 0 folders, é uma solução viável. Eu já até coloquei aqui, ó, 0 e 0. Só que me dá um lucro de 0, né? Porque se eu colocar aqui 0 e 0, vai dar lucro de 0, então não vai adiantar nada. Tá? Mas é uma solução viável. Agora, o que tiver fora dessa região aqui, que eu colori aqui, ó, seria o que é inviável. Se eu pegar aqui embaixo, inviável aqui, qualquer área dessa. Então, quando a gente estiver buscando a solução do nosso problema, o que não atender isso aqui é inviável, o que atender é viável. Tá bom? Esse é o segundo.
a região da solução viável é exatamente a região onde todos os pontos ali podem ser uma solução do problema, não necessariamente a solução ótima, ok? A solução ótima, aí sim, seria o melhor ponto dentro daquela região, que são viáveis, né? Que me retorna um maior valor da minha função objetivo, ou, se eu estiver minimizando, o menor valor. Tá? Alguns problemas podem ter mais de uma solução ótima, nós vamos ver isso aqui. Tá? E tem problemas que podem ser também, que a gente chama de inviável, né? Quando ele geralmente não tem nenhum ponto ótimo. Seria um caso assim, de você... Imagina que você tivesse esse problema aqui, né? E por algum motivo você adicionasse alguma restrição aqui, que você não acha nenhum valor de f e de e, né? Tipo assim, o f e o e, eles têm que ser maior que 1 milhão, por exemplo. Se eu tivesse essa restrição, peraí, como é que tem que ser maior que 1 milhão e ao mesmo tempo, com essas multiplicações, tem que ser menor que 5 mil? Então não dá, eu não vou ter uma solução que atenda simultaneamente todas as restrições. Bom, então essas são algumas terminologias que a gente vai adotar aqui durante a aula, na hora que a gente estiver resolvendo os nossos problemas. Tá? E aí, pessoal, nós vamos partir para algumas etapas aqui. Se vocês quiserem, vocês podem tirar um print aí da tela. Posso fazer uma captura aqui também, né? Deixa eu fazer uma captura aqui e colo aqui para vocês no Teams, porque vocês vão seguir esse roteirinho aqui. Praticamente um algoritmo, né? Tá? Deixa eu ver aqui se são só esses. Sim, são só esses. Então, a aula de hoje nós vamos seguir esses 4 passos aqui, até fazendo vários exercícios, até vocês entenderem aí, tá bom? Mas, de novo, o nosso objetivo aqui, então, hoje é encontrar a solução de um problema. O problema já foi modelado. Por exemplo, esse problema aqui, ó, já está o modelo dele aí, ó. E aí eu pergunto para vocês, qual que é a solução ótima? Ou seja, qual o valor de x1 e x2 que vão me dar o maior lucro possível e não vão violar nenhuma dessas restrições? Algum chute aí? Ou a gente parte aqui para resolução? Vamos lá, se alguém achar aí, né, tiver alguma ideia, pode postar no chat aí também. Tá? Mas assim, não é nem o intuito vocês fazerem isso, ficar chutando valores. O intuito é a gente fazer isso graficamente, né? Então vamos lá, pessoal. O que nós vamos ter de observação aqui antes da gente começar a nossa solução gráfica? Tá? Primeiro o seguinte, então vamos lá no primeiro passo, né? Para cada uma das restrições, definir e plotar uma reta correspondente. O que acontece? Quando a gente tem uma reta, uma equação de 2 variáveis, a gente tem uma reta. Tá? Vocês estudaram isso aí em geometria analítica. Só que nós temos aqui inequações. Então, o que diferencia, né? Que 2x1 mais 3x2 menor ou igual a 12, ele é um pouco diferente se eu falasse 2x1 mais 3x2 é igual a 12. A diferença é que quando eu tenho uma inequação, significa que todos os pontos aqui, como é menor ou igual, né? Abaixo daquilo ali, né? São aceitos, entendeu? Então, não é só os pontos exatamente da reta, né? Então, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, nós vamos pegar essa inequação e vamos transformar em equação, tá? Para poder a gente ter pelo menos o desenho dela, né? Então, o Axel colocou aí x1 igual a 4, x2 igual a 0. Talvez, hein, Axel? Vamos ver aqui como é que vai ficar. Eu não lembro não, mas a gente vai fazer aqui. Então, pessoal, para que eu possa transformar essa inequação aqui, né, numa equação, o que a gente faz? A gente iguala, tira o sinal de maior ou igual a igual, então lá 2x1 mais 3x2 igual a 12, e a gente faz o seguinte, quando x1 é 0, quanto que vale x2? Ou seja, se eu zerar aqui x1, vou ter 3x2 igual a 12, ou seja, x2 igual a 4. Opa.
E aqui, quando eu zerar x2... Opa, esse aqui é x1, né? Quanto que vai valer x1? Vai valer 6. Pessoal, então o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter uma reta que vai passar no ponto... Opa, eu acho que eu fiz bobagem. Peraí, deixa eu limpar a tinta. Eu estou lendo o slide aqui de forma errada. Aqui, ó. Quando x1 é 0, aí eu tenho que colocar aqui, né? x1, que está mudando aqui o índice, então eu estou lendo dessa forma aqui. Ó. Quando x1 é 0, x2 é 4. E quando x2 for 0, x1 é 6. Agora sim. Tá? Ó, o Atílio colocou uma outra solução aí, ó, x1 igual a 3, x2 igual a 2. Só vocês jogarem o Atílio e o Axel aí na função objetiva e ver qual que dá maior lucro, né? Tá? Mas vamos chegar lá. Então, pessoal, aqui nós vamos ter uma reta que vai passar no ponto x1, 0, x2, 2, x2, 4, né? Então, deixa eu fazer um pequeno gráficozinho aqui, ó. Então, o primeiro vai passar aqui em cima, no ponto 4. E a segunda vai passar aqui no ponto 6, aqui, ó. Então, nós vamos ter provavelmente uma reta assim, ó. Tá vendo? Então, essa é uma das restrições, né? Eu não vou usar essa figurinha, não. Eu vou fazer uma outra melhor com vocês aí. Só uma pergunta. Eu perdi o porquê de fazer isso, ou você vai explicar ainda essa questão de colocar os zeros? Que é o mínimo? Na verdade é o seguinte, eu só estou querendo dizer o seguinte, como é que eu ploto uma reta a partir de uma equação? Ah, tá, não, beleza. Pode seguir. Então, o que eu estou fazendo é, se eu zero um ponto, eu acho outro. Então, eu achei aqui a reta. Essa reta corresponde a essa equação. Ah, beleza. Beleza? O segundo acaso aqui, ó, 2x1 mais 1x2 menor ou igual a 8. Então, eu vou igualar a 8. Esse é o primeiro passo, tá, pessoal, que nós estamos fazendo. E aí eu pergunto, quando x1 é 0, quanto que vale x2? Quando x1 é 0, x2 é 8, né? Aqui, ó, zerando aqui. E quando x2 é 0, x1 vale 4. Então, nós vamos ter uma reta que vai passar no ponto x2, 8. Está aqui em cima, né? Muito provavelmente o ponto 8. E vai passar aqui embaixo no 4. Então, nós vamos ter uma coisa fazendo assim, ó. Então, observem que eu tenho um gráfico com essas duas retas aqui, que não estão nada retas, né? Pessoal, vocês vão usar uma régua aí para vocês fazerem, hein? Pode começar a olhar no lado aí, ver se acha uma régua que vai ser necessário, tá bom? Eu vou usar uma... Existem softwares também, né, para fazer isso, mas eu vou usar um outro aplicativo aqui para ajudar. Bom, então, primeiro ponto, nós achamos... Deixa eu ver aqui, peraí, Nós achamos aqui, então, as duas retas, né? Então, deixa eu só passar aqui o próximo slide, aqui, ó. Pronto, aqui, ó. O meu eu já desenhei, tá vendo? Então, observe que nós passamos no ponto 8 e 4 e no ponto 4 e 6, igual eu falei com vocês. Tá? Agora, pessoal, aí a próxima etapa, né, na verdade, se vocês olharem aqui, ó, definir o lado viável da restrição. O que é definir o lado viável da restrição? Falar o seguinte, como ela é uma inequação, na verdade, um dos lados dela, tudo vai ser viável, né? Então, essa aqui de cima, que foi a 2x1 mais 1x2 menor ou igual a 8, vai ser tudo para baixo, tá? Por quê? Porque é menor ou igual, então tá para baixo. Se você tiver alguma dificuldade, a reta não estou entendendo se é para baixo ou para cima, faz o seguinte, pega um ponto que está aqui para baixo, por exemplo, vou pegar esse ponto aqui, ó, 0,4. Se eu jogar o 0,4 aqui da verdadeira, se der verdadeira, então é porque está certo, é para baixo mesmo. Então, essa equação é para cá, e essa segunda aqui na equação também vai ser para baixo a região. Tá? Se você pegar o ponto 0, 0, o 0, 0 atende a elas como inequação, então seja para baixo. Se eu pegasse o ponto 10, 10 que está aqui em cima, vocês vão ver que vai dar falso para as duas. Então, as duas não podem estar viradas para cima, tem que estar virada para baixo mesmo. Ok? Então, aqui, pessoal, a gente fecha, né,
a definição da região viável. Significa que todos os pontos aqui dentro, todos são viáveis, podem atender ao problema, né? Mas se eu pegar um pontinho aqui fora, né, nesse ponto aí que vocês estão vendo o cursor do meu mouse aqui, por exemplo, que seria o ponto 1,5, você atende só uma das restrições. Você só atenderia essa aqui, ó. Se você colocar 1,5 aqui, ó, vai dar 1 vezes... Peraí, 1 vezes 2 vai dar 2, 5 vezes 1, 5, 2 mais 5, 7, 7 menor ou igual a 8. Então tá correto, mas já não atenderia essa aqui de cima. Tá? Porque quando eu colocar aqui, ó, 3 vezes 5 vai dar 15, 15 não é menor que 12, né? Não é menor ou igual. Então só atende a uma das restrições. Então a região viável que nós temos que achar é aquela região que todos os pontos podem ser candidatos à solução ótima. Tá? Ou seja, todos os pontos é uma solução do problema. Ok? Imagine que a gente pode ter problemas com 10 restrições, 20, né? E assim por diante. E outra, eu falei que nós vamos nos limitar aqui a trabalhar com problemas com 2 variáveis por conta da dificuldade de desenhar mesmo. Imagina, se eu já tivesse 3 variáveis aqui, eu já nem arriscaria ficar fazendo desenho com vocês, entendeu? Imagina se tiver 4, 20 variáveis, é muito difícil desenhar isso. Então, por isso que a gente está enxergando aqui mais com 2 variáveis para discutir alguns conceitos, tá bom? Bom, próximo passo. Nós vamos encontrar aqui agora a função objetivo. Porque é o seguinte, no final das contas eu preciso saber qual ponto aqui dentro vai ser o ponto ótimo, não é isso? Então, como que nós vamos fazer isso? Como nós vamos chegar nessa descoberta? Tá? Primeiro que eu vou adiantar aqui para vocês um teorema, depois eu mostro ele, que diz o seguinte: num problema de programação linear, se existe uma solução ótima, essa solução ótima necessariamente está em um dos vértices desse poliedro aqui formado. Ó. Então, vai estar em um desses 4 pontos aqui. Vocês estão vendo? 1, 2, 3, 4. Né? Necessariamente, se eu pegar aqui a canetinha, vamos pegar aqui uma outra cor, ó, ou vai estar aqui, ou vai estar aqui, ou aqui, ou aqui. Quando o Axel e o Atílio colocaram a resposta, a do Axel está aqui, ó. Tá? A do Atílio está aqui, né, Atílio? Não é o contrário, não, pessoal? Ah, é verdade, é o contrário. Está aqui embaixo, né? Isso. A do Atílio está aqui, ó. Não é isso? 3 e 2? É isso aí, Atílio. Qual das duas que é melhor? Então, é lógico, tem uma forma de força bruta de se fazer, que você pegar esse valor aqui de x de y, joga aqui no lucro e vê, né? Pega a outra e joga aqui, foi o que eu tinha sugerido. Mas a solução gráfica, imagina que você tivesse ali, sei lá, 10 pontos, né? Ficaria difícil sair testando um por um. O que a solução gráfica vai fazer aqui agora é te dar com uma precisão qual que é o vértice mais que tem a solução ótima. Estou chamando de vértice porque eu estou enxergando isso aqui como o poliedro que eu falei para vocês. Tá certo? Então, vamos ver aqui como é que fica, né, essa solução aqui. Aí, o segundo passo, pessoal, então, para a gente poder caminhar nesse sentido, nós vamos simular uma reta para a função objetivo. Simular significa, na verdade, fazer o seguinte: nós vamos jogar 2 valores, tá? E vamos ver o que acontece. Então, isso nós vamos perceber a inclinação dela. Olha só, peguei aqui, ó, 4x1. Deixa eu mudar a cor aqui. 4x1 mais 1x2 igual ao quê? Nós vamos simular 2 valores. Então, o primeiro aqui nós vamos simular com 8. Esse aqui foi o valor que eu escolhi, tá? Não tem nada, nenhuma tendência assim, não. Então, nesse primeiro caso aqui, 4x1 mais 1x2 igual a 8, quando x1 é 0, x2 é o próprio 8, vocês concordam? Opa, ficou muito bem. Deixa eu virar aqui. Agora, quando é igual a 12, opa, peraí.
Vou terminar aqui. Quando x2 é 0, x1 vale 2. Então, com isso, nós encontramos uma outra reta, né? Uma reta que simula a função objetivo. Só que eu vou fazer mais uma reta aqui, vocês vão ver por que agora. Então, quando eu pegar, igualando aqui a 12, né? E aí eu pego x1 igual a 0, x2 ficou 12, né? E aqui embaixo eu vou pegar o x2 e vou igualar a 0, x1 igual a 3. Olha só, nós temos duas retas. Vocês, passando nesse ponto e nesse aqui, vocês conseguem perceber uma semelhança entre essas duas? Pelo olhômetro? Deixa eu ver aqui se eu já preparei aqui no próximo slide para não ficar confuso. Sim, preparei. Não, preparei não. Eu vou plotar elas aqui para vocês verem. Opa. Na verdade, pessoal, uma passou no ponto 8 e quanto que nós falamos? Uma passou no ponto 8 e 2 e a outra 12 e 3. Olha, vocês estão vendo aqui essa reta meio cinza? Ela está passando 8, 2. Tá? A outra passaria no ponto 12 e 3. Nós teríamos aqui retas paralelas. Toda vez que eu simulo um valor, vai me dar uma reta paralela. Então, a questão aqui é o seguinte, até onde eu posso ir gerando retas paralelas dentro dessa região? O máximo que ela vem é até aqui. Vocês estão vendo? Então, se eu deslizar isso aqui, eu vou chegar aqui. Quer ver como? Deixa eu fazer aqui, ó. Só vou fazer aqui para isso ficar mais claro para vocês. Só um instante, pessoal. Só fazer uma captura aqui. E a gente leva lá para o whiteboard. Lá tem uma reta. Ó, esse aqui foi o da última aula, né? Aqui, ó. Então, olha só, eu falei com vocês que uma vai passar no ponto 8 e 2, não foi? Aqui, ó, 8 e 2, vocês estão vendo? Então, eu passei aqui, isso aqui eu simulei com qual valor que nós falamos? Nós igualamos a... Deixa eu lembrar aqui. Nós igualamos a 8 e a outra nós igualamos a 12, tá certo? Então, essa aqui está igualada a 8, passando aqui. Quando eu igualar a 12, eu vou cair necessariamente no ponto 8, 9, 10, 11, 12 aqui, ó, e 3. Tá vendo? Então, eu vou tendo infinitas retas paralelas para cada valor que eu simular. A questão aqui é a seguinte, sendo bem prático, né? Nós estamos tentando achar qual que é o ponto ótimo, não é isso? O pessoal já tinha respondido aí, o Eric e o Lucas. Tem a mesma inclinação, exatamente. Até onde essa régua vai? Dentro da região viável. Se vocês observarem aqui, ó, subiu, alcançou o ponto de cima. Continua avançando, passou aí pelo ponto que o Atílio encontrou. Só que aí o Atílio, a gente pode empurrar a reta um pouquinho mais que a gente vai chegar ainda nesse ponto aqui, que foi o que o Axel levantou. Tá? Então, essa etapa da solução gráfica é basicamente achar a inclinação. E por que eu falei para simular dois valores? Porque aí você não se perde muito, você vê um, depois outro, você tem ideia que a coisa está aumentando corretamente. Aqui eu estou usando o software, está fácil de ver, né? Então eu nem preciso de duas, não. Com uma eu já consigo perceber até onde vai. Bom, então aqui vai ser o ponto ótimo. Observa que dependendo dos coeficientes da função objetivo, a gente olha aqui, ó. Se aqui não fosse 4x1, mas fosse, sei lá, 5x1, o que muito provavelmente iria acontecer é que o x1 vai ter um peso maior no lucro, vocês concordam? Então, se aqui fosse 5x1, essa reta ela estaria mais assim, ó.
mais assim, entendeu? Porque aí eu conseguiria ir mais aqui. Agora, se o meu x2 tivesse maior valor, provavelmente eu estaria mais assim, ó. Aí, ó, vou subindo, subindo. Opa, cheguei aqui, ó. Então, eu maximizaria o valor de x2 e não de x1. Então, tudo vai depender da inclinação. Existe uma inclinação que faria a solução ótima, está aqui, claro. Seria, ó, essa inclinação aqui, essa aqui com certeza, ó, o ponto máximo seria esse aqui, tá vendo? Então, essa é a nossa técnica de solução ótima. Técnica de solução gráfica, né? Buscando identificar uma solução ótima. Então, pessoal, nesse caso aqui, nós temos que a solução ótima vai ser esse ponto onde x1 é 4, x2 é 2, e o nosso lucro vai ser 16. Não tem nenhum lucro melhor do que esse. Tá bom? Então, essa é a nossa estratégia. Ficou claro aí para vocês? Dúvida? Uma dúvida, professor. Aqueles valores que você colocou, né, no caso 8 e 12, qualquer valor que você colocasse iam dar retas paralelas? Sim, qualquer valor. Tenta, assim, é um chute assim meio consciente, porque se você colocar um valor muito alto, ela vai traçar lá em cima, você nem vai conseguir ver, entendeu? Quando você for no seu caderno e for abaixando, não vai te ajudar muito, né? Justo. Então, tentei chutar um valor aqui, porque o meu objetivo aqui é só saber a inclinação. Vocês estão vendo aquela cinza, né? Se ela fosse um pouquinho mais inclinada numa outra direção, deixaria de ser esse ponto. Então, só estou tentando ver assim, essa sensibilidade da reta, da régua, né? Ok. Bom, então, uma outra consideração. Eu não sei como é que o Atílio achou esses valores de x1 e x2. Se você olhar aqui no gráfico, tudo bem, até que dá para ver que bate certinho, né? Com x1 valendo 3 e o x2 valendo 2. Mas quando você tiver duas retas que você não conseguir visualmente enxergar o valor, porque às vezes você tem número fracionado, por exemplo, então o que você faz nesse caso, pessoal? Você pega as duas equações, você pega essas duas inequações que viraram equações e resolve um sistema. Como se eu pegasse aqui, ó, 2x1 mais 3x2 igual a 12, 2x1 mais 1x2 igual a 8. O ponto de interseção entre duas retas você faz fazendo um sistema entre as duas equações dessas retas. É só isso que eu quis dizer. Aqui não aconteceu isso, mas pode ser que vocês precisem fazer isso em algum outro exercício aí. Tá? Bom, pessoal, vamos fazer exercício então? Né? O que nós vamos fazer aqui agora? Eu gostaria que vocês apresentassem solução gráfica para esses dois exercícios aqui. E aí depois eu passo um de minimização também. A gente vai fazer na aula de hoje aí o que for aparecendo, tá? Destacar a região viável, inclinação da função objetivo, ponto ótimo, valores da solução ótima, tá? Dentro desse pequeno algoritmo que eu passei para vocês, e já está aqui no chat, né? Aqui, ó. Para cada uma das restrições, definir e plotar uma reta correspondente. Define o lado viável, né? Definir um ou dois valores da função objetivo, bacana. Identificar a direção de crescimento da função objetivo, está indo para cá ou para cá, importa. E determinar as coordenadas do ponto ótimo e o valor da solução objetivo naquele ponto. Bom, isso aí no caso seria mostrar a resposta final. Tá? Então, essa é uma solução gráfica, né? Igual eu falei com vocês, ela não é a mais importante, mas ela traz alguns conceitos. Tá? Então, por isso que eu estou abordando isso aqui com vocês. Na próxima aula, nós vamos partir para um método numérico. Aí nós não vamos ficar visualizando, não, nós vamos fazer conta, matemática, tá bom? Que é como que as coisas funcionam. Então, vou dar um tempinho aí para vocês. Vou fazer o seguinte, são 9, vou colocar até 9h40, para vocês irem fazendo a primeira e eu resolvo. Aí depois a gente faz a segunda e vou passando outras. Ok? Então, podem começar resolvendo a primeira e eu estou por aqui.
Eu sou. Eu apertei para sair aqui sem querer. Oi, Marcelo. Deixa eu só tirar uma print do exercício. Sim, é porque fechou aqui sem querer. Vai ficar na tela de vocês aí. Beleza? Aparecendo? Sim. Então, tá bom.
Vamos lá, pessoal. Eu vou fazer o primeiro aqui. Eu sei que alguns estão fazendo aí. Mas pode ir acompanhando aqui que eu vou fazer ele bem passo a passo. Ô, Luca, eu acho que a sua resposta está certa, hein? Quanto que dá o lucro no seu caso aí? O lucro seria 12, né? Isso mesmo. Bom, mas vamos fazer aqui. Aí a gente vê aí. Exercício de solução gráfica é sempre um desafio para vocês, para mim também. Bom, então vou começar aqui. Basicamente, eu vou plotar aqui inicialmente, né, umas retas aqui só para facilitar, né? Peraí, deixa eu achar. Vocês estão vendo minha tela aí, né, pessoal? Mas... como é que eu faço esse negócio aqui? Não sei. Ah, peraí. Deixa eu dar um zoom de 100% aqui. Eu já tenho a resposta aqui, mas eu quero fazer aqui ao vivo e a cores, né? Olha só, não estava conseguindo. Deixa eu limpar tudo aqui, deixa eu ver se é alguma coisa de recurso. Parece que deu uma travada aqui. Eu não estou conseguindo desenhar. Ah! Vacilo, né? Com a mesa, né? Com o mouse, não. Mas beleza. Então, vou colocar a régua aqui. Vou traçar aqui um eixo X, né? Só para a gente poder facilitar aqui a coisa. Tá? E deixa eu girar aqui agora para 90 graus. E perde o foco, não sei porquê. 90 graus. Então, observe que é um exercício mesmo de geometria, né? Igual vocês faziam aí, ó. O Axel está usando já a ferramenta aí, não é, Axel? Postou aqui agora há pouco, né? Para alguns aí, quem achar mais fácil, não tem problema. GeoGebra, só que é importante destacar a região viável. Eu até vi o vídeo que você postou, eu não percebi, não lembro agora se tinha isso lá. Mas se tiver, tá tudo certo também. Bom, pessoal, deixa eu dar o print aqui no exercício, só para colar ele aqui para ficar mais fácil, para a gente acompanhar, né? Vou pegar uma captura aqui, ó. Para a gente lembrar aqui, né? Então, beleza. Então, nesse problema aqui, veja bem, a gente vai ter 3 restrições, né? Então, nós vamos ter 3 retas aí formando a região viável. Pensa, vamos só observar aqui cada uma delas, tá? Para a gente poder descobrir essa inclinação, né? Eu vou pegar de baixo para cima aqui, até de forma proposital, só para a gente poder ir delimitando a nossa região, tá? Olha só essa terceira aqui. Quando x vale 0, o nosso y vai valer 3, né? Então, aqui vai valer 3. Mas quando o y vale 0, x vale 9. Então, vou ter uma reta que passa no ponto 9 e no ponto 3. Tá? Essa aqui vai ser um dos desafios nossos aí, né? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa! Eu falei bobagem aqui de novo. Esqueci a canetinha, né? Deixa eu contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Depois eu dou um zoom aqui, se for o caso.
9. Aqui eu vou pegar o 3 aqui, ó. 3. Lógico, eu vou ter que trabalhar com zoom, né? Porque esse negócio ficou pequeno aqui. 3. Então, eu vou ter uma reta que vai passar nesses dois pontos. Como ela já está aqui, eu já acho a inclinação dela aqui, ó. E pronto. Não sei, né? Quem está usando aí caderno aí? Levanta a mão aí só para eu saber aí. Alguém usando a própria régua, o próprio caderno? Vou levantar a mão aí, ó. Beleza, alguns aí já estão levantando. Muito bom. Então, vou passar, né, essa régua aqui, ó, formando essa região. Então, se eu só tivesse essa restrição, eu só teria isso aqui como região viável, né? Beleza, pessoal. A segunda restrição, então, estou pegando de baixo para cima. X mais 2y menor ou igual a 6. Ou seja, quando x é 0, o y vale 3. Vai passar aqui no mesmo ponto. Mas quando o y é 0, o x vale 6. Então, o que está acontecendo aqui é que vocês vão ver que uma restrição não está ajudando muito a outra. No sentido de que 1, 2, 3... Peraí, deixa eu só marcar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai passar aqui. Eu estou querendo dizer o seguinte, a reta de cima, ela é meio desnecessária, né? Assim, no final das contas, ela não está sendo muito útil para o problema. Porque você tem uma outra restrição aqui, que está sendo, não vou dizer mandatória, mas está sendo mais forte, mais presente que essa aqui de baixo. Tá, então vamos fazer aqui, ó. Beleza. O que a gente vai observar é que, qual que é a região viável? De cima ou de baixo aqui no caso? De baixo, né? Porque se a gente jogar lá na restrição 0,00, por exemplo, aqui, ele é verdadeiro para as duas. Então, eu posso considerar que o que tiver abaixo vai ser viável, tá? Só que aí, pessoal, dado que eu estou combinando essas duas regiões, a união delas é essa aqui, né? A interseção delas, na verdade, tá? E aí, porém, a gente tem mais uma restrição. Essa restrição aqui, ela parece meio estranha, né? Que é o menos x mais 2y menor que 4. Quando o x for 0, o y vale 2, ou seja, vai passar aqui no ponto 2. E olha que estranho, né? Quando o y for 0, o x vai ser o menos 4. Tá? Então, nós vamos passar aqui no ponto menos 4 e no ponto 2. Ok? Então, ela vai invadir uma área que não é viável, mas é necessário, né, a gente fazer isso para poder plotar. Tá? Então, ela tem que passar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, né? Então, ela vai ter que passar aqui, ó. Nesse ponto e no ponto 2. Eu vou ficar arriscando aqui o gráfico todo, não. Porque eu já tenho uma ideia aqui, né? Então, só para a gente poder arrematar aqui, ó. Ela vai fazer isso. Só que aqui é uma reta que às vezes é difícil de enxergar a inclinação. Então, simulando o ponto 1 e 1, tá aqui, ó, vamos ver se atende. 1 e 1 vai ser menor ou igual a 6, sim, então é aqui para baixo. Tá? Ou seja, a nossa região viável é o que sobrou aqui, pessoal, para quem está fazendo aí, né? Toda essa área aqui de baixo, tá certo? Então, eu vou colocar aqui com uma outra cor, só para poder destacar. Mas isso tudo aqui é região viável. Tá? E aí, pelo teorema que eu falei com vocês, depois eu vou apresentar, a solução ótima vai estar num desses vértices aqui. Então, a gente tem que escolher aqui no caso. Tá? Eu sei que alguns já fizeram aí, e foi exatamente o ponto x igual a 6, né? Esse ponto... Oi? Nessa solução, beleza, com no espaço 2D, né, estaria entre os vértices aí de um polígono. Aí no 3D seria de um poliedro e 4D, 5D seria poliedro também, do mesmo jeito ou não? Sim, sim.
Eu sempre falo poliedro, porque mesmo polígono é um poliedro, né? Ah, tá. Os dois Então, lados. fechou. Mas é isso mesmo. Tá? Então vai estar aqui dentro a solução. Tá? Eu não vou mudar a cor aqui só para ficar mais fácil. Bom, então aqui o que a gente teria que fazer, essencialmente, é achar a inclinação da função objetivo, simulando alguns valores, né? Quem simulou e simulou com quais valores? Primeiro foi 8 mesmo. 8. Essa reta ela podia ter um jeito de eu girar ela mais. Ah, é só ficar com o mouse em cima. Olha só, se ela tiver essa inclinação, significa que eu consigo maximizar até esse ponto, que é provavelmente a resposta deve ter uma inclinação parecida com essa. Se eu tiver uma resposta, se eu tiver uma inclinação assim, significa que eu passo desse ponto aqui com o x1 valendo 6 e eu ainda conseguiria chegar aqui, estão vendo? Então, isso tudo depende da inclinação. Se ela tivesse outra inclinação, tipo assim, se o coeficiente do x1 fosse negativo, né, fosse menos 2x mais 3y, muito provavelmente ela estaria até numa inclinação assim, né? Pegando aqui mais embaixo. Então, essa que é a questão aí, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês, pessoal, a resposta dessa questão, né? Num outro gráfico, mas que nada é do que o anterior, porém usando uma outra estratégia aqui, ó. E aqui eu gosto de mostrar porque eu mostro cada um dos pontos do poliedro. Aqui, ó. Então, o ponto 0, 0 que está aqui embaixo é a primeira linha aqui, ó. x1, x2, 0, z igual a 0. Quando eu pego o segundo ponto, que é esse aqui de cima, 0 e 2, a solução ótima dá 6. Quando eu pego de cá, 6 e 0, a solução dá 12. Vocês podem ver que ela está com o maior valor dessa lista. E aqui em cima é 1 e 0,25, que deu 9,5. Tá? Então, essa ficou a solução ótima. Aqui está a inclinação da função objetiva, que vocês estão vendo. Enfim, ela está aqui, não é paralela a nenhuma das retas. Isso poderia acontecer também, tá? Mas aqui acaba que não foi. Beleza? Ok, pessoal. Tranquilo aí? O segundo, aí o que eu fiz aqui para vocês? Deixa eu mostrar aqui já de uma vez. Eu já coloquei aqui, ó. Vou colocar aqui também, que eu acabei não colocando. Mas na aula de hoje eu vou colocar aqui na frente os exercícios que vocês vão fazer aí, que vocês estão usando aqui, mas vocês podem ir lá em módulos, então lembra que às vezes está em módulo, às vezes está aqui, né? Mas eu já coloquei aqui, ó, exercício de fixação 2, não precisa entregar, tá bom? Então, são esses 2 exercícios e mais outros 3 que eu coloquei. Então, são 5 exercícios para a gente fazer na aula de hoje. Então, vocês podem continuar fazendo aí. Quem já fez o exercício 2, quiser compartilhar, eu coloco a resposta aqui também. É bom vocês tentarem fazer, depois olhar a resposta, né? Professor, ainda não consegui enxergar por que a resposta é x6 e y0. Ah, tá. Então vamos lá. Eu volto lá sem problema, Bruno. Esse primeiro, né? Deixa eu fazer aqui. Na verdade, eu não... Foi até uma falha minha. Eu não fui até o final aqui na resolução com vocês, né? Ó, ô Bruno, ficou claro para você que vai estar aqui dentro a solução, certo? Certo, aí tá claro. Aí tá claro, né? Então, o que a gente tem que fazer é, o que vai definir se vai ser esse ponto ou de cima, é o quanto cada um desses pontos contribui para o lucro, que está aqui em cima. Então, nós vamos fazer uma simulação desse valor aqui, ó. Por exemplo, 2x mais 3y igual a 8. A gente pode fazer assim. Assim, 2x mais 3y igual a 8. Essa é uma simulação, tá? E como é que eu diminuo esse negócio? Ah, enfim. Então, simulando esse valor, essa reta vai ser... Se bem que eu não quero dividir por 8 aqui não, hein? Vamos colocar 6. Ou vou colocar 12. Só para você observar o que vai acontecer aqui, quando eu coloco 12. É uma simulação.
Bom, quando o x é 0, o y é 4. Então, eu vou passar aqui em cima. Vou colocar aqui um pontinho, ó, só para a gente poder marcar. Vou até usar uma cor aqui meio especial aqui, ó. Quando o x é 0, o y é 4. Vai estar nesse ponto aqui, certo? Quando o y é 0, o x é 6. Então, já está aqui. Então, ou seja, eu descobri que a inclinação da minha função objetivo, na verdade, eu achei até o ponto aqui, né? Eu fugi do ponto, achei o ponto. Ela está passando aqui, ó. Tá? Então, ela tem essa inclinação que você está vendo aqui, que vocês estão vendo aqui na tela. Eu já descobri a inclinação. A questão aqui é o seguinte: eu adotando essa inclinação dessa régua, empurrando aqui até qual ponto máximo eu consigo ir aqui dentro da região. Consigo até esse ponto aqui. Ficou claro, Bruno? Como eu descobri essa inclinação, ela vai até aqui. Sim ou não? Acho. Agora ficou. Ficou, né? Então, esse é o raciocínio que a gente vai ter aqui, Bruno. Se eu descobrisse que ela tem uma inclinação um pouco diferente, talvez fosse esse ponto, esse. Porque, no final das contas, a gente está falando o seguinte: olha, o que, que contribui mais para o lucro? Né? O que está contribuindo mais aqui, enfim, é a variável x, né? Mas nesse caso aqui, não tinha nada muito acima aqui do y, então o y máximo era 3 e o x que eu cheguei máximo era 6 aqui, né? Estou falando na reta, né? Não a solução ótima. Então, acabou que ficou esse ponto aqui, tá bom? Eu acho que se eu não tivesse essa... Vamos simular aqui. Se a gente não tivesse essa restrição aqui de cima, será que a solução mudaria? Deixa eu ver. Não, não mudaria, não. Continuaria sendo esse, entendeu? Essa restrição aqui não ajudou em nada, tô querendo dizer. Tá bom? Então é isso, pessoal. Aqui é a solução ótima. A gente tem que escrever, hein? Solução ótima. X. Era aqui no caso. Tá? Posso deixar aqui indicado, ó. Tá? Essa aqui é a simulação da função objetivo. Aqui é o eixo y, é o x, né? Aqui é o eixo y. Bom? Então, aqui é a região viável, tem que deixar destacados os elementos, igual eu coloquei aqui no enunciado do exercício para vocês, né? Deixar qualquer região viável, inclinação da função objetivo, ponto ótimo, e o valor da solução ótima, que é o que a gente está procurando no final das contas, né? Ok? Bom, o segundo aí, quem já fez? Tem resposta? Como é que eu represento essa inclinação da função objetivo? É só deixar ela plotada com o valor de simulação lá mesmo. Ah, tá. Beleza. Nesse caso aqui, ó, era só eu ter deixado aqui, ó, passar uma reta aqui, ó. Né? E, sei lá, posso fazer assim, né? Professor, Sim? eu acho que eu prestei atenção. Tem alguma maneira agora que o senhor passou para a gente, sem ser a força bruta, para conseguir descobrir os valores? Sim, a inclinação. Porque o que acontece? A força bruta eu não iria plotar essa reta aqui que eu coloquei aqui em azul e eu ia sair testando cada um dos 4 pontos, entendeu? Essa seria a força bruta. Com a inclinação, eu já olho e já descubro o que é esse. Eu não estou fazendo conta para esses outros pontos. Entendi. Beleza? E o método que nós vamos ver na próxima... A gente começa a quarta e termina a segunda, o método simplex, ele é uma espécie de método de busca. Ele sai de um vértice e vai navegando aqui, ó, até chegar no ponto. Só que o critério de escolha dele sempre faz que ele evite dar muita volta. Então, ele sairia daqui e viria para cá já direto, entendeu? É um artifício muito interessante. Mas aí na próxima aula. O João Pedro achou aí o segundo exercício resposta. Vou só conferindo aqui, tá, João Pedro? Resposta da segunda deu... Quanto que deu o Z?
receita, né? O Z não, a receita. Deixa eu ver aqui se é o mesmo problema. 2, 1, 1, 3. O meu aqui não deu essa resposta não, viu, João? João Pedro. O 0,58. Professor, Oi? você se importa de explicar a inclinação só mais uma vez? Sim, sem problema. O Raul colocou aí também 0,58. Eu explico aqui a inclinação sem problema. Vou voltar nesse mesmo caso aqui, ó. Que é o seguinte. Vou deixar aqui, ó. O Marcelo, o que nós temos é o seguinte, ó, nós temos essa região como sendo viável. Até aí tá claro para você? Sim. Que ela é a combinação das três, né? Assim, é o que sobrou no final das contas, né? E a solução ótima pode estar em um desses vértices, desses 4 vértices desse poliedro que foi formado aqui dentro. Tá? Para você não ter que sair testando um por um na função objetivo, bastaria você achar a inclinação da função objetivo, que você vai perceber essa reta se está crescendo mais para o y ou mais para o x. Entendeu? Então você acha uma inclinação dela. E qual que é a inclinação dela? Simula um valor. Por exemplo, eu simulei esse aqui, ó. 2x mais 3y igual a 12. Então, com isso, eu achei essa inclinação aqui, tá perfeita, porque quando nós simulamos aqui, ela passou no ponto 4 e 6. Aqui, ó, 4 aqui em cima e o 6 aqui embaixo, entendeu? Então, uma vez que eu achei a inclinação, é lógico, eu chutei o valor igual a 12 e acabou que ela caiu já no ponto ótimo, mas se eu chutasse 6, ela teria caído aqui. Se eu chutasse igual a 7, teria caído aqui, igual a 8, igual a 9, igual a 10, igual a 11, igual a 12. Então, eu vou tendo infinitas retas paralelas. Tá vendo? A questão é, eu tenho infinitas, mas qual é aquela que eu consigo plotar aqui dentro que atende a todas as restrições? É aquela que vai até o limite aqui, ó. Até o limite, que é esse vértice. Então, ela não consegue mais, entendeu? Você está tentando assim, vai espremendo, vai avançando dentro dessa região até onde você consegue, né? E aqui chegou o limite. Entendi. Então isso evita de você ter que fazer as contas de todos os outros vértices. Mas é lógico, até um truque para você checar se a sua questão está certa. Né? Pô, deixa eu ver, deixa eu calcular as outras. Aí quando você tem muitos pontos, aí fica difícil você ficar fazendo isso. Beleza? Ok. Então tá certo. Gabriel 0,58, tá certo aí. Raul também, 0,0, 0,8. Quem está achando aí, igual o Maicon achou, 0 para o x e 1 para o y, é uma das soluções, viu, Maicon? É uma das soluções. Deixa eu mostrar ela aqui para vocês, sem mostrar a resposta por inteiro. Para quem fez aí, ó, achou isso aqui, alguma coisa do tipo? Você tem uma restrição passando no ponto 1 e 2, a outra passando no 3 e 1. E aí você tem uma interseção. De novo, qual dos pontos aqui vai ser a solução ótima? Depende da inclinação da função objetivo. Mas aqui já é a inclinação dela, essa rosinha aqui, ó, simulando um valor qualquer, né? Já caiu e caiu nesses dois pontos. Aí quem resolveu, resolveu como? Fez um sisteminha aí, né? Foi assim, Gabriel, João Pedro, Raul, vocês fizeram o sistema? Ou foi no olhômetro mesmo? Força bruta, GeoGebra. GeoGebra já achou a inclinação aí? Né? Tudo bem.
aqui, pessoal, essa aqui eu estou indo um pouquinho mais rápido sem fazer, né? Mas se vocês pedirem, eu faço também. Olha aqui os corners points, né? Os pontos que estão nos cantos aí. São 4. Então ele já fez os 4 aqui. Ó. 0, 0, o Z é 0. Aqui embaixo. Né? 1, 0 é esse aqui. 0, 1 é aqui. E o outro aqui deu 0.6 e 0.8. Então 0.58 é a solução ótima do problema. Beleza. Alexander, Alan, Arthur, tudo certo aí? Bernardo Moraes, Bernardo, Vitor, Breno. Importante marcar a região viável aí, viu, João Pedro? Para vocês não se perderem, né? Acabar pegando um ponto fora aqui, ó, da área. Bruno Cunha, Bruno Ribeiro, Carlos Alberto. Fazendo aqui. Fazendo aí. Clara, tá por aí? Pessoal, deixa eu perguntar uma parada. Essa técnica aí você faz a simulação da reta aí, você joga um valor, você chuta um valor mais ou menos ali que você acha que vai aproximar da região de interesse, né? Isso. Da região viável. Uhum. Aí você vai no olhômetro arrastando ela até chegar no primeiro ponto, é isso? No último, né? Até no extremo que você consegue ir. No olhômetro não, usa a régua aí. Pra você poder ir empurrando. Por isso que é bom você ter duas retas. Para você poder ir vendo ela crescendo sem você errar na inclinação, entendeu? Estou falando quando você fizer no papel aí, no caderno. Simula os dois valores. Ó, uma outra dica é o seguinte, simula um valor que seja múltiplo entre esses coeficientes, né? Sei lá, 15, né? Para você não ficar fazendo conta fracionada aí, né? 30. Entendeu? Beleza. Quer dizer, 15 não, né? Aqui você pode pôr 1,5. Se bem que o 1,5 vai dar aqui bem em cima, né? Mas enfim, o raciocínio é esse mesmo, tá? O Atílio perguntou aí, eu esqueci de falar, né, pessoal, sobre a data da entrega da lista 1. Como a nossa prova está marcada para qual dia? Vão ser 2 listas, tá? Não sei se vou ter 3 listas antes da prova, não. Acho que vai ser só 2. Só antes disso, pessoal. Tá tentando aí, né, Clara? Beleza. A lista está aqui do exercício de fixação, que é o de hoje, até o exercício 5. Observe que o 4 e o 5 eles são de minimizar, a gente não tinha feito, né? Tá? Pessoal, eu vou colocar as datas, já estão aqui no cronograma, eu só vou lançar como atividade direitinho lá para vocês. A nossa prova está no dia 10/3, né? Então hoje a gente já acabou esse conteúdo aí da semana passada. Eu vou deixar vocês fazerem até o dia 1º, tá bom? A lista 1. E aí na segunda-feira eu libero a segunda, até para vocês fazerem até no dia 10. Tudo bem? Nossa prova é dia 10, não é isso? 10/3, é isso mesmo. Então, nossa prova, na verdade, é daqui 2 semanas, um pouquinho mais que 2 semanas, né? Daqui 2 semanas, tá? E eu sempre vou fazer assim, a gente usa a aula da segunda para revisão, dúvidas, aqui, ó, resolução de exercício, e a gente faz a prova no outro dia, tá? Ô, Atílio, eu vou só confirmar se vocês vão continuar entregando, vocês vão entregar pelo Canvas ou SGA, tá? Eu acho que vai ser pelo Canvas dessa vez, porque na verdade a PUC mudou agora o sistema, a gente vai lançar as notas pelo Canvas, então só tem que confirmar se eu deixo a entrega pelo Canvas ou pelo SGA, tá?
Uma vantagem do SGA é que vocês conseguem, às vezes, lá, pelo menos para os trabalhos em grupo, né? Vocês marcam quem que está fazendo. O Canvas eu não acho essa opção, né? Você tem que criar um grupo e tudo, uma coisa assim. Mas tudo bem. Eu acho que vai ser pelo Canvas, mas eu confirmo direitinho. Eu vou criar daqui a pouco a atividade lá no Canvas e aí já vai ficar tudo explicado lá. Tá bom? Mas já faço, você já tem ela aí, né? Ok. Deixa eu só colocar aqui também a lista de hoje. A lista, essa que eu passei, né? De quem já está fazendo aí pode continuar. Deixa eu inserir aqui no arquivo. Fixação 2. Colocar a lista 1 aqui como tendo que entregar, tá? Só para vocês lembrarem. Ok. Então, tudo certo. Então, façam esses exercícios, né? Só para vocês poderem ir praticando aí. Alguém aí já fez até o 4, 5? Como é que tá aí? Estou muito rápido, né? O 1 nós já fizemos. O 2 eu já dei a resposta aqui. Alguns devem estar fazendo ainda, né? Tentem acabar agora, pessoal. A gente tem aí praticamente 18 minutinhos, né? E eu vou confirmando com vocês aqui as respostas. Tá? Vou mostrando aqui. O Gabriel até perguntou aí a 13.5. Vamos ver aqui, Gabriel. Vou primeiro falar só a resposta. Tá certinho. Resposta geral. 13.5. Qual que foi a resposta da 2? A 2 ficou 0.58 o Z, o X1 0.6 e o X não, Y, né? O X 0.6 e o Y 0.8. Professor, essa lista tá no Canvas? Tá no Canvas. Ah, tá. Aqui, ó. Eu coloquei tanto agora no cronograma, lista 2 de fixação, quanto nos módulos, se for lá, tá lá também. Essa aqui é a resposta da 2 aí, ó. Deu 0.58. De novo, tem que destacar, tá, pessoal? Correto, Marcelo. Deixa eu ver aqui, peraí. Não, tá ao contrário aí. É 2x mais 1y. Professor, Igual a 2. E 3... Tá só invertido aí as variáveis. Não sei por que não, viu, Marcelo? nessa 2, para eu não fazer no olhômetro, com a régua, eu poderia testar fazer algum teste de valor de outra forma? Não, você tá falando para você achar o ponto? É. Não, é o sisteminha que você tem que fazer, né? Entendeu, Bruno? Você pega essas duas aqui, transforma em equação, faz um sistema entre elas, porque são as duas que estão... o ponto... o ponto, a coordenada da interseção de duas retas é o sistema dessas duas retas, entendeu? Então, se falar as 2x mais y igual a 2, x mais 3y igual a 3 e faz um sisteminha entre isso. O Marcelo até postou aí uma tentativa, né, Marcelo? Deixa eu só copiar dele aqui, corrigindo, que aí vocês já veem aqui, ó. Olha aí, Bruno, se ficou claro. Foi o Bruno que perguntou, não foi, Bruno? Foi sim, mas a minha dúvida é o seguinte, é porque você deu a ideia da gente chutar um valor Para o Z, né? Para a pro função Z. objetiva. Isso. Isso. E aí eu achei a inclinação da reta aqui. Mas na hora que eu vou passando com a régua aqui, fica meio difícil de eu enxergar, sei lá, qual que é o ponto.
fica difícil você decidir se é esse ou se é um dos outros dois, não é isso? Isso. Plota mais uma reta, Ah, sim. entendeu? Mais próximo, que aí você vai observar com mais cuidado. Entendi. Lógico, quem estiver usando o software resolve também, porque o software não. A régua vai, né? Igual aqui, ó, a régua vai, ó. Ela não fica torta, mas quem tiver no caderno aí plota uma, depois plota outra. Com duas já fica relativamente tranquilo. Raul perguntou se eu posso dar as respostas. Posso sim, Raul. Só que eu estava querendo que você terminasse aqui. Vou fazer o seguinte, daqui a pouquinho. A resposta ou o enunciado? Ah, enunciado, né? Tá aqui já no Canvas, mas eu já posto aqui, então aí já fica fácil de vocês aí, né? Eu vou pegar a 3, a 4 e a 5. Beleza? Uma coisa que é mais rápida. Beleza aí, ó. Carregado aí para vocês. A 4 e a 5 é de minimizar, né? Bom, pessoal, então a gente tem mais uns minutos aí. Eu vou confirmando aqui com vocês, à medida que vocês mandarem, tá? 3 tá certinho aí, Raul. 3 ou como é que ela fica, hein? 4,5, 1,5. 13,5. Tem uma aí que vai ficar bem estranha, viu, gente? O desenho, deixa eu ver qual que é aqui. Tanto a 4 quanto a 5 que é de minimizar, é diferenciado o desenho. A região viável, né? Gabriel já está na 4 aí? Vamos ver aí, Gabriel. O que você achou? Ó, a 4, ela tem 2 pontos ótimos na mesma figura. Na verdade, é um segmento de reta. Porque eu vou até mostrar isso aqui para vocês, nesse que eu resolvi. É o seguinte, pessoal. Imagina que a inclinação da função objetivo coincidisse com uma restrição, com essa aqui, ó, por exemplo, essa vermelhinha. Se isso acontece, tanto esse ponto aqui quanto de cima seriam pontos ótimos. Então, a resposta seria todos os pontos no segmento de reta. Aí tem que deixar isso indicado. Tá? Então, o que eu posso dizer aí, Gabriel, que deu 108 a resposta do que você está procurando. Tá? O valor do Z, né, no final das contas, é 108. Mas você pode ter vários pontos com 108. Mas tem que deixar indicado. Se você observar por que isso aconteceu na questão 4, né? Olha só a inclinação da função objetivo. Estão vendo aqui 10 e 12? Olha uma das restrições. 5 e 6 tem mais ou menos a mesma proporção, tá vendo? Então, os coeficientes têm a mesma proporção. É como se elas fossem paralelas, você vai perceber isso aí. Tá? Sim, tem vários pontos, Gabriel. Se você deixar, olha, todos os pontos do segmento tal a tal são pontos ótimos. Tem múltiplas soluções ótimas esse problema. O que é muito bom, né? Porque você pode ter várias alternativas de solução.
Vocês tiveram métodos numéricos essa disciplina? O cálculo numérico? Na nova grade não tem mais não, viu? Cálculo numérico não teve, não. Pelo menos pra mim, não. Teve não, né? O Axel aí perguntou sobre a questão 5. Deixa eu confirmar aqui o gabarito da 5. Ih, Axel, não deu isso não, hein? Meio bugante mesmo. Tem uma solução que consegue ser menor que essa 89 aí. Ah, é menor? Ah, tá, não. Pera aí. menor. Eu peguei maior. Tô vendo aqui, você pegou o ponto maior. Deixa eu ver aqui. É porque aí você vai puxando para baixo a reta, entendeu? Na hora que você for plotando. É porque é de minimizar, entendeu? Luca, tudo certo aí? Fábio. Emanuel tá por aí também? Gabriel Bianchini. Gabriel de Lima. Beleza, Emanuel. Luca também, tudo certo. Lucas. Esse novo valor que eu coloquei, professor, tô dando uma olhada aqui, tá meio, às vezes tá perdendo precisão, não sei. 31,92. 39,1, não? Não, se você fizer a continha aí, esse Z seu é 31,9. Os X e o Y estão certos. Ah, o XY tá certo? A 30,07 e 1,15, né? Mas se você Ah, tá, não, isso substituir... mesmo, é 31,9, eu que errei ele. na hora de digitar aí. Ah, Então não, tá beleza. certo. Então deu pra pegar as ideias aqui. Deu, beleza. Olha, eu posso mostrando aqui para vocês, até mesmo porque vai ficar gravada a aula. Então, se alguém depois quiser, pode revisar no finalzinho aí, tá? Eu vou só passando aqui, pessoal, as respostas. Só para vocês verem aí os gráficos, como é que eles ficaram. Então, esse aqui foi o primeiro, a gente já tinha feito, né? Deu 12, a solução ótima. O segundo deu 0,58. Então, tá aqui o gráfico, tem que fazer um sisteminha, né? Entre os dois. A terceira questão deu 13,5. O X deu 4,5 e o Y deu 1,5. Então, deu esse ponto aqui que eu também sugiro vocês fazerem o sistema. Para resolver, quem não fez aí. Tá? A quarta questão é uma questão de minimização. Então, você tem um x mais um y menor que 20, isso dá uma reta, né? Assim, bem identidade não, como é que fala? Ah, não sei como é que fala não. Valor para x é igual para y. Tá? E a gente tem outras duas retas aqui, ó, duas outras restrições. Uma falando que xy tem que ser maior que 10, né? X mais y. Então também dá uma reta, então deu uma região aqui assim, meio, sei lá, uma figura mais uniforme, né? E aí a gente tem a restrição 5x mais 6y maior ou igual a 54. Só que ela intercepta essa anterior. Então, se vocês observarem, tem um pontozinho aqui que foi o ótimo. Então, quando a gente vai descendo com a reta para cá, ó, ele vai chegar nesse formato, né? Nesse ponto aqui, ó, quer ver? Deixa eu fazer uma captura aqui só para explicar isso melhor. Aqui, ó. A minha régua aqui, ó, ela vai descendo, vai descendo. Quer dizer, eu não estou com a inclinação correta aqui da função objetivo,
Então, eu não sei, mas assim, dependendo da inclinação, eu vou mais para esse ponto, dependendo para esse aqui no meio. A inclinação provavelmente tem uma cara assim, ó. Que foi o menor ponto que ela conseguiu descer. Deve estar com um desenho mais ou menos igual esse aí, o de vocês. Tá? Então, deu esse ponto aqui. Deu, por isso... Ah, não, desculpa. Esse é um dos pontos. Né, que nós falamos é que vai dar 108, mas eu posso ter o quê? O 10.8 e o 0, que seria esse ponto aqui ou aqui. Então, qualquer ponto nesse meio do caminho aqui é válido. A função objetiva, ela coincidiu com essa restrição. Vocês lembram que eu falei isso? Ela coincide com essa restrição. Então, qualquer ponto nesse segmento aqui vai me dar valor mínimo. Tá? Tanto o 6,4, que é o ponto da interseção, quanto o 10.80, que é o de cá, vai dar 108. Ok? Professor, Oi? duas dúvidas, cara. Nesse caso aí, a região viável vai ser essa parte rosa aí, dessa minimização? Sim. A região viável no problema de minimização, ela costuma ser infinita, tá? Porque, na verdade, assim, você pode ter infinitas soluções. Esse exercício aqui até que não. Mas, às vezes, é comum ficar para cá tudo viável até o infinito. Mas, como você quer minimizar, você quer chegar aqui, né? Entendeu? Você está vindo nessa direção. Né? Por que essa parte aí que está entre essas duas retas não é viável também? Essa aqui? É. Porque, na verdade, tem que atender a todas elas simultaneamente. Se você pegar um ponto aqui no meio, ele atende a de baixo, mas não atende a de cima, entendeu? Entendi. Vamos pegar aqui, ó, por exemplo. Aqui nós estamos falando que tem que ser maior que 10 e maior que 54, né? Então, os pontos têm que necessariamente satisfazer. Às vezes aqui atende. E tipo assim, por exemplo, o sistema ele tem que fazer em cima das restrições, essas 3 restrições? Não, só das duas. Porque nós estamos falando em achar o ponto de interseção entre as duas retas. Então, é só nessas duas equações aqui. Essa aqui não entra, tá. não. Entendi. Agora, de novo, não precisaria. Se você já achou um, computacionalmente falando, por exemplo, já é uma solução do problema, né? Então, se você achou esse de cá, você não precisaria nem vir aqui. Mas como é bom vocês indicarem todo o segmento aí, né, para ficar completo, é bom fazer. Beleza. Ok. Aqui, ó, essa aqui é a outra figurinha. Essa é a 5. Axel, tá fazendo isso aí? Isso, eu até queria mandar ali pra ver, mas parece que a região que eu achei que é mais ou menos essa aí mesmo. Só pra ver se eu tinha pensado certas interseções. Tá. Aqui vocês observam que tem duas restrições com uma variável só, né? x1 menor que 5 e y menor que 6. Então, na verdade, ela fecha um quadrante aqui, né? Praticamente. E aqui ficou a região viável. Tá coincidindo com a sua aí, não tá? Acho que sim. Parece que sim. Beleza. Então tá certinho. Bom, e aqui deu 31,9. Bom, pessoal, então tá aqui, né? Nós fizemos aqui, fui mostrando aqui com vocês. Quem não acabou ainda, faça, né? Continue, porque com isso vocês vão treinar, né? E depois pode rever o finalzinho da aula, vai estar gravado aí mesmo, com as respostas. Bom? Pessoal, o horário já deu aqui, né? Então, eu agradeço a todos aí que tiverem que ir. Uma excelente semana para vocês, né? E na quarta-feira a gente volta. Só lembrando que já tem uma lista de exercícios para entregar. Falei com vocês aí para entregar na segunda que vem, então vocês têm uma semana para fazer. Eu vou abrir, acho que lá no Canvas mesmo, tá? E muito obrigado aí pela companhia, pelo tempo de vocês. Eu continuo por aqui também, para quem quiser. Boa semana.